Olá, meus amados, a paz do Senhor. Maravilha estarmos aqui reunidos em mais um programa do canal A Graça, então a Esperança. Hoje, para ministrarmos a primeira lição do terceiro trimestre de 2020, Daniel ora por um despertamento. Como eu falei para vocês no domingo passado, ao terminarmos a 13ª lição, não tínhamos ainda uma confirmação acerca da revista que seria utilizada, indicada pela CPAD, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em relação a esse trimestre, em decorrência, claro, de toda a situação desencadeada por conta da pandemia. Mas eles tiveram a sábia decisão em trabalhar, em ofertar para as igrejas uma revista que foi utilizada em 1993, quase 30 anos atrás. Uma revista que vai nos trazer aqui, os princípios, deixa eu olhar aqui, pessoal vai ver, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Olha mesmo. Não é? Quando a pessoa lá, o amado, escreveu essa revista, de forma didática, claro, para ser trabalhada em escola dominical, há 30 anos atrás ele já determinava como tema da revista isso aí. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E 30 anos depois, quase 30 anos depois, mais precisamente 27 anos depois, estamos novamente com as temáticas dessa lição para serem aplicadas nos nossos dias. Isso muito nos alegra, e isso nós vamos perceber até dentro da dinâmica do que vai ser apresentado na lição, é exatamente o esforço daqueles que obedeceram ao chamado de Deus em perseverar no caminho, e por eles, eu particularmente sou grato a esses que resistiram a tudo e a todos, ou a quase todos. Poderiam ter se desviado e nós tivéssemos sido alcançados por essa palavra transformadora, pelo fato de não ter restado ninguém. Mas em relação a essa questão de restar até como diz aqui lá, quando Deus ia destruir Sodoma, e Abraão pediu clemência a Deus, na verdade, dizendo, Senhor, se não tiver pelo menos 50 justos lá, o Senhor destrói. Aí o Senhor dizia, não. Aí ele ia diminuindo. Bom, na verdade, a intenção nossa aqui é dizer o seguinte, que ainda que reste uma pessoa, assim como foi com Elias em um determinado momento, foi a voz que clamou no deserto, só essa voz será necessária novamente para multiplicar, para disseminar essa palavra de salvação, ainda que o mundo esteja num caos ainda mais perdido do que, por exemplo, se encontra neste momento. Não é? Desde já, eu quero reiterar a minha gratidão a esses irmãos que desenvolveram os slides dessa aula para utilizarmos, baixarmos na internet e utilizarmos na ministração da lição da escola dominical. E foi muito importante porque, como não tínhamos a revista para utilizar, para manusear, ficou um tanto complicado, principalmente para quem gosta de estudar e anotar com a revista ou o livro impresso. Confesso que é mais difícil. Tem pessoas que hoje com esses tablets conseguem fazer leitura com smartphone, tablet, com aqueles e-books eletrônicos, mas eu particularmente ainda sou da velha guarda, como diz, eu gosto de ler a revista, de ler o livro e fazer anotações neles ali. Amém? Mas reitero a gratidão por eles, peço nas minhas orações por eles, porque não é fácil fazer esse trabalho, certo? Escola dominical é um trabalho muito árduo,
porque as pessoas, infelizmente, não despertaram ainda para a necessidade do estudo da palavra. Por vezes só querem, de fato, escutar o versículo, ou escutar uma profecia, escutar uma revelação, mas não querem, né, pagar o preço de estudar e sentir o Espírito Santo revelar para você aquilo que você está lendo. Né? Abrir o seu entendimento, você ir percebendo isso. Mas, fazer o quê? Nós estamos aqui para isso. Para fazer o ídolo do Senhor, pregar o Evangelho, nesse caso aqui, ministrarmos a lição deste trimestre, desse terceiro trimestre. Amém? Então, nós temos uma lição, a lição número 1, tem por título Daniel ora por um despertamento. Né? A lição 2 será despertamento espiritual milagre. A lição 3, o despertamento renova o altar. A lição 4, a construção do templo enfrentou a oposição. A lição 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. A lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A lição 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. A lição 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. A lição 9, como vencer as oposições à obra de Deus. A lição 10, provai se os espíritos são de Deus. Eita, é série maravilhosa. Provai se os espíritos são de Deus, viu? Lição 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Lição 2, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a lição 13, a última lição desse trimestre, será a vigilância conserva pura a igreja. Amém? Então, serão essas lições que nós nos debruçaremos em estudar e tentar trazer aqui, em nome de Jesus, né, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, uma mensagem para você, uma mensagem de crescimento, uma mensagem de salvação. Amém? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. A lição traz por texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Estão vendo aí como é clara aí a questão da oração e do crente que toma posição, do crente que paga preço em oração? Não é? A gente vai ver agora aqui, creio que é no próximo slide, já aqui o devocional da semana. Não, ainda são os objetivos, mas deixa eu falar aqui para vocês, aqui, ó, devocional, né, da semana, que inclusive esse tipo de slide, na verdade, eu fiz um adendo aí aos slides do menino, fiz uma inclusão desse slide, que é a leitura diária, a leitura semanal que se encontra nas revistas, né, nas lições. Então, nós temos aqui a respeito ainda da oração, gente, que na segunda-feira ele indica como leitura Lucas 11, 5, 13. Jesus ensina que a insistência no pedir em oração faz com que recebamos dele. Né? Ele diz, batam, insistam e peçam. Né? Que em oração, batam, insistam e peçam. Em oração, muitas vezes orações e súplicas que receberão. A questão é porque muitos de nós, por vezes, não queremos esperar. Queremos a coisa de forma imediata. Né? É um delivery. Jesus iFood, Jesus iFood, que liga daqui a 40 minutos acontece. Se ele quiser e se for da vontade dele, ele ainda é mais rápido que os entregadores do iFood, por exemplo. Viu? Mas a gente tem que aprender a esperar, e você vai ver muito isso claro, também aqui na lição. Né? Um dos propósitos de oração de Daniel foi porque ele viu que
praticamente após 70 anos, em que Jeremias tinha falado lá uma profecia, fazia 70 anos e parecia que as coisas não iam acontecer conforme o que Jeremias tinha dito. Mais à frente a gente vai poder enxergar isso aí. E muita gente tem fracassado, tem desistido de orar por conta do tempo, por conta da inquietação, né? Por conta da ansiedade. Não tem esperado no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Lembra desse versículo que tem? Esperei com paciência no Senhor. Né? Então nós temos que esperar. Nós temos que pedir crendo que vai ser feito. E toda oração com fé, né, sabendo esperar, ela sim vai acontecer. É a afirmação aqui que ele diz aqui em Lucas. Foi o próprio Jesus. Não foi nem os apóstolos, não. Foi o próprio Jesus. Lá em Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 13, ele diz, batam, insistam e peçam em oração que receberão. Amém? Foi o próprio Jesus. Se você crê nele, amém? Tem que pagar esse preço. Você vai entrar na prova. Eu não sei se Deus, se o Espírito Santo está falando com alguém aí, você que está aí do outro lado. A certeza, o título do devocional da segunda-feira diz a certeza do atendimento à oração. Porque o Jesus lhe dá essa certeza. Agora, tem que saber esperar, meu irmão. Tem que saber esperar. Na terça-feira, era a oração de Moisés pelo povo. Está lá em Deuteronômio 9, capítulo 9, versículos de 8 a 21. Moisés paga o preço de oração. Né? Passou 40 dias. Não sei se você já conhece essa passagem, mas se não conhecer, é bom ir lá dar uma olhadinha. Ele pagou um preço de 40 dias, né? Disse, Arão, tome conta do povo aí. O povo tinha sido, né, saído recentemente do Egito. Estavam livres já, gozando da liberdade, né, no fim da opressão. O Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, tinha cumprido com a sua palavra, tinha liberto o povo do Egito. Aí Moisés sobe, passa 40 dias e 40 noites lá, né, em comunhão com Deus, recebendo todas as diretrizes, né, os estatutos, e quando desce, aí pega o povo, não é? Naquela condição, tinham derretido lá ouro, fizeram um bezerro de ouro, a história das imagens, fizeram uma imagem lá e deixaram adorar. E Arão, que tinha ficado como o gestor imediato, gestor substituto ali, né, para administrar o povo, as questões do povo ali, enquanto Moisés tinha subido durante esse período, cedeu, né? Não foi um líder, não teve responsabilidades em relação a isso. E quando Moisés desce e vê aquela situação, quebra, né, as duas pedras que vêm lá com os decretos, né, clama para o povo pelo arrependimento, né, já diz que, meu Deus, com tão pouco tempo vocês já esqueceram o que Deus fez por vocês. E o interessante é que praticamente de imediato Moisés vai pagar de novo o preço de oração por aquele povo, porque Deus estava irado. Deus irou-se de uma forma, sabe? Na Bíblia está dizendo, quando você lê, você percebe, né, pela entonação, né, você, ao ler o Espírito Santo te revelando para você, você se imagina como Deus estava irado com aquela condição. E Moisés se coloca à frente e vai pagar novamente por mais um período longo desse, né, preço de oração, clamor e súplica de novo a Deus pelo povo e por Arão também. Não é? Então tá aí. Né? Continuamos vendo aí. Ó. Na quarta-feira aí já vem outro personagem importante da Bíblia. Davi, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 18 a 29. Davi ora para edificar o templo. Davi ora ao Senhor em gratidão e ao mesmo tempo pedindo o seu apoio e a presença constante. Porque isso, né, essa passagem aí aconteceu imediatamente após a posse, né, a ele de fato se tornar ser instituído rei.
não é? Mas é como ele já era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mesmo porque qualquer outro homem poderia correr um risco muito grande do fato do poder, né, do cargo, da função subir para a cabeça e esquecer de Deus. Mas Davi não. Davi é instituído rei e reitera através da oração, né? E claro, pedindo, agradecendo como forma de gratidão, mas dizendo, é o mesmo que ele dissesse assim, sem ti, Senhor, nada eu poderia fazer. Ou como tem naquele outro versículo que diz, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela, né? A gente pode trazer esses versículos aí para essa contextualização da oração de Davi. Amém? Na quinta-feira, o devocional, desculpa, era a comovente oração de Salomão. Eita, 1 Reis, capítulo 8, versículos de 22 a 61. Salomão ora a Deus, suplicando o perdão, caso o povo, né, descumprisse os estatutos. Olha mesmo a sabedoria de Salomão. Por isso que diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Você lembra dessa história? Diz que quando Deus ofereceu uma coisa, digo, você pode pedir qualquer coisa. Ele disse, eu quero a sabedoria, Senhor. E diz que Deus disse, de fato, tu pedes bem. E por pedir sabedoria, além dela, né, eu te darei ainda bens, né, os bens materiais, a qual a gente sabe na história da Bíblia que foi o que aconteceu. Mas aí ele ora, suplicando o perdão, caso o povo a qual ele era o líder, ele era o rei, viesse a descumprir os estatutos. Tanto é que quando você começa a ler os versículos dessa passagem, você percebe muito a utilização do se. Se o povo pecar nisso, Senhor, não sei o que, se repetem muitas vezes, né? Essa conjunção condicional se. O interessante aí é como se diz, Salomão sabiamente, se antecipa. O Senhor vai perdoando, Senhor. Senhor, meu Deus, se esse povo começar a te substituir, Senhor, perdoa, Senhor, me revela para eu ver o que é que eu posso fazer, Senhor, sabe? Passagem muito interessante, um devocional também muito importante que foi sugerido essa semana em relação a isso. Mas aí eu vou voltar a câmera para cá só para dizer uma coisa a você. Por muitas vezes a gente só ora quando as coisas acontecem. Não é aquele tipo de oração, como se diz, preventiva. Você só ora como se fosse para corrigir. A oração chamada oração corretiva. Não estou dizendo que ela é errada, não. Inclusive, ela é necessária. Mas é importante que nós, né, cristãos, praticantes, sabedores e cientes da salvação, podemos também estar colocando nas nossas orações situações como essa de Salomão, por exemplo. Né? Nós pedirmos, né, proteção, tá certo? Sabedoria, conhecimento, discernimento, livramento, ainda antes que as coisas aconteçam. É bem importante a gente perceber essa diferença. Ou então essas duas situações, a oração do tipo corretiva e a orientação do tipo preventiva. Amém? Na sexta-feira, o tema do devocional era a oração de Paulo pelos Efésios. Esse aí está bem mais recente, porque nós terminamos a revista do segundo trimestre a semana passada, né? E vocês puderam estudar conosco os 6 capítulos da carta de Paulo, né? E lá, exatamente em Efésios 3, quer ver se não foi Efésios 3? Foi Efésios 3, de 1 a 19, Paulo, né? Ora no caso a Cristo, né? Através do Espírito Santo, pedindo o crescimento espiritual do povo. Porque somente através desse crescimento espiritual, através dele orando, né? Pedindo o crescimento espiritual do povo, é que o povo
os éfesos poderiam de fato vir a conhecer a grandeza, aí até diz aqui, a compreender, ó, a conhecer e compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Somente através do crescimento espiritual. Foi outro também que pagou preço de oração, não só pelo povo de Efésios, né? Desculpa, pelo povo da cidade de Éfeso, não. Paulo, próprio Paulo, né? Pagou preço de oração por muita gente. Amém? E no sábado nós tínhamos o devocional, né, lá em Abacuque. Abacuque ora pelo livramento. Ele ora por uma reviravolta na situação do povo de Deus que vivia opresso pela Babilônia. Nação que havia tomado, né, já havia os tomado dos assírios, e que nesse momento a situação já não era boa, estava pior. O povo de Israel já era cativo de outra nação, aí outra nação opositora brigou com essa nação que tinha o poder sobre ela, venceu, e agora eles passaram a ser escravos, né? Está sobre o jugo de opressão, né, do povo babilônico. E Abacuque foi um que pediu em oração. Ele viveu aí. O importante é você entender que essas pessoas estavam orando e estavam vivendo aquela situação. Era o povo diferenciado no meio daquela circunstância, era o povo diferenciado, era o homem, era a mulher de Deus diferenciado, era aquele que, por mais que parecesse abatido, mas não era destruído, não entregou os pontos, porque cria na intervenção do poder, no caso do Velho Testamento, do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus Todo-Poderoso, e já no Novo Testamento, através do poder do Espírito Santo deixado por Jesus Cristo. Tá certo? Então vamos dar andamento. É bem importante nós frisarmos essas condições para entendermos o objetivo, que é o que a gente vai ver agora no slide, o objetivo, né? O porquê dessa lição. Por quê? Propuseram essa lição. Daniel ora por um despertamento. Porque eu e você, frente à situação que você está vivendo, estou nem mais falando em pandemia, nós já estamos aí, né, há 3 meses, quase 4 meses em confinamento, pelo menos os prudentes, que estão saindo apenas por situações de fato emergenciais, mas estamos envolvidos, somos um povo de Deus que crê no poder de Deus, na providência divina, né? Crê no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação através dele, mas estamos hoje inseridos num mundo caos, num mundo que já estava caos antes da pandemia, e no mundo caos agora, o caos ainda aumentou muito mais. Quando você vê a resistência, tá certo? E a desobediência do povo em relação a seguir as normativas de segurança, né? De saúde e segurança por aí, é para você ver como o mundo está perdido nessa condição. E ainda vai ficar pior. Cada um que queira salvar a sua pele, cada um, não é mais aquela coisa do altruísmo, por exemplo, que a gente falou na revista do segundo trimestre. É aquele que deixa o seu sentimento egoísta para pensar no coletivo. Isso praticamente não existe, meu irmão. Isso praticamente não existe. Certo? E a gente tem que combater isso, porque é orientação, é norma do Senhor Jesus Cristo nós pensarmos nos outros. Nesse momento é pensarmos na segurança dos outros, na nossa e nas dos outros. Certo? É muito importante isso, você entender isso. É pagar preço de oração quando você vai interceder através de oração por uma pessoa, você está deixando as suas próprias necessidades, as suas próprias faltas, os seus próprios problemas para intervir, para suplicar pelo outro, pela família do outro que você conhece. Às vezes, por vezes, a gente até ora, a gente não necessariamente precisa estar sabendo o que está acontecendo
na casa do pastor, na casa da missionária, na casa de um irmão, na casa de um levita, na casa de outro, para ter que orar, não. É a história da oração, lembra da orientação preventiva? Para eu apresentar uma determinada família, uma determinada pessoa, eu não preciso saber o que é que aconteceu de ruim com ela ou o que está para acontecer de ruim com ela, não, para orar, não. Talvez, a gente vai ficar batendo nessa lição, indo e voltando em relação a isso, porque nós precisamos sair, chegar ao término dessa lição, sabendo disso, da necessidade da oração constante. Daniel era um homem que orava, salvo engano, posso estar enganado, mas o Espírito Santo, por favor, me lembre, orava 3 vezes ao dia. E, inclusive, por conta disso, ele foi colocado na cova dos leões, mas nós vamos chegar lá na frente. Amém? Então, eu e você precisamos saber isso. Precisamos orar, ter a oração como hábito, como prática, certo? E sabermos essa diferenciação. E trabalharmos com as duas. Com a oração do tipo preventiva e a oração do tipo corretiva. Amém? Vamos voltar para a lição. Deixa eu voltar aqui para o objetivo agora. Quando chegamos aqui no objetivo. O objetivo geral da lição de hoje é conscientizar os alunos sobre sobre as necessidades de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. É um despertamento que provém de Deus, viu, irmão? Não é despertamento do mundo aí não, viu? Da enganação, né? É por isso que muita gente tem dito que os crentes hoje eles estão são muito mais aceitos, né? Aquela leva de crente cafona, aquela leva de crente, né, que era mal visto, isso aí ficou para trás. Não, os crentes hoje em dia eles participam de tudo, tem festas, né? Alguns até servem determinadas bebidinhas, etc. E cuidado, que esse despertamento aí não é de Deus não, viu? Para a gente ganhar o mundo, a gente não precisa se fazer igual ao mundo, não. Nós somos peregrinos, assim diz a palavra, nós somos peregrinos nesse mundo e precisamos fazer a diferença. Nessa lição também você vai ver que o quebrantamento do rei Ciro, se eu não estou enganado, foi o rei Ciro, na liberação do povo cativo para fazer a reconstrução do templo de Jerusalém, se deu também pelo testemunho que foi dado e do próprio Daniel lá. Então você precisa dar testemunho. Se num determinado momento você está sendo mal visto, mas vai chegar um momento daquele que, num determinado dia, né, te escanteou ou te renegou, né, vai te procurar para dizer, mas rapaz, naquele dia você estava certo, naquele dia você estava certa. E eu quero lhe pedir desculpa, porque naquele dia eu estava no tempo do engano, estava enganado. Achei que de fato o certo, né, o socialmente correto, era aquela minha conduta junto com os demais. E achei que a sua naquele momento, né, era uma atitude antissocial, né, ou uma atitude incompatível com o momento. Mas é assim que as coisas acontecem. Por isso que nós precisamos, primeiramente, estarmos dentro do princípio basilar, que é o amor. Amém? Depois, a humildade, mansidão e longanimidade. É o que a gente estudou no trimestre passado. Vamos voltar aqui. Os específicos, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. O específico, né, o segundo ponto específico, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E o 3, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Isso aqui a gente já leu, a leitura bíblica em classe, ótimo, a leitura oficial, né? A revista se encontra, ela tem algumas partes. A primeira parte se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 3, que diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos,
o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Tá vendo? Foi aquilo que eu falei no início, ó. Ele disse que leu nos livros, ele foi buscar nos livros, e viu que isso já passava 70 anos do que Deus tinha falado lá para Jeremias e nada tinha acontecido ainda. Aí é quando mostra, linda a palavra, né? Quando mostra que ele diz, aí ele foi orar, suplicar, né? Colocou toda esses adjetivos, essas condições que estão na Bíblia aí, é para demonstrar que de fato ele se jogou, meu irmão. Ele se jogou, como eu disse, na humildade eu vou pagar esse preço, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. Ainda que as circunstâncias digam que eu estou louco, que nada vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Eu vou clamar a ele vai ter que fazer. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Ainda, meu irmão, que a promessa esteja, parece que isso foi esquecida. Mas se foi de Deus, se houve confirmação, se você sentiu do Espírito Santo que aquilo que você recebeu foi de Deus, ela vai acontecer. Como vai acontecer, quando vai acontecer, eu não sei. Mas vai acontecer, porque Deus não mente. Ele não é mentiroso, nem filho do homem para se arrepender do que disse não. Amém? Vamos voltar para o texto? Aí a segunda está em Daniel 6, capítulo 6, versículo 10, que diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes, coisa boa, não me enganei, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glória! O Espírito Santo não deixa a gente enganado não, viu? Eu sabia que eu tinha escutado e tinha essa certeza que eram 3 vezes que Daniel orava durante o dia. A outra passagem está em Daniel, capítulo 2, versículos 17 e 19, que diz: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Ele foi buscar mais gente para reforçar. Você ainda não está entendendo, não, meu irmão. Se a causa é difícil, não é que o Senhor não vai resolver só com você em oração, não. Ele pode resolver e ele vai receber a sua oração. Só que Daniel foi mais ousado. Ele foi buscar reforço. A palavra é essa, ele ainda foi buscar mais reforço na oração, na convicção da oração. Foi lá buscar os 3, ó. Amém? Os 3 aí, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Só foi revelada a visão depois de que ele pagou um preço muito grande de oração e foi lá pedir aos amigos para também interceder em oração para que revelasse o que ia acontecer, revelasse esse mistério. E Deus fez. Deus tomou providência. Você está entendendo que tem que pagar preço? Tudo tem o seu preço. A diferença é que para se conquistar as coisas do alto, as coisas espirituais, não se compra. Você pode ser o homem mais rico do mundo desse mundo, desta terra. Você pode ser o homem mais rico do mundo, mas nada, suas posses não comprarão, né? Não comprarão essa coisa maravilhosa
que é a revelação de Deus, no nosso caso aqui, através do Espírito Santo. Nenhuma fonte de riqueza, nem a pedra mais preciosa deste mundo compra, né, a condição de você ter né, revelado as coisas de Deus para a sua vida. Basta somente crer em Jesus Cristo, crer que Ele morreu por nós, por nossos pecados, que Ele é o único Salvador, e se jogar, meu irmão, por fé, viver por fé e multiplicar e disseminar a palavra dele. Não tem outro segredo, não tem outro segredo. Porque as coisas vão acontecendo assim, ó. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita coisa mudou na minha vida assim. Não foi de uma hora para outra, não. Mas para mim, me fazendo forte. Para me dando condição de ir aprendendo até com as quedas. Não sei, pode ser até que não seja o propósito de Deus para a sua vida, que as coisas aconteçam da mesma forma que aconteceu para mim. Mas o que eu posso te dizer é que quando ele vê de fato, sentir de fato que tu és dele, certo? As mesmas revelações, a mesma condição de revelação, de saber o que está por vir, o que vai acontecer, os avisos, ele também vai te conceder. Assim como eu quero que, se você já estiver nesse grau de amadurecimento espiritual, eu quero ser referência, eu quero tê-lo como referência também para a minha vida. É por isso que é bom o feedback, por isso que a gente precisa congregar. É por isso que as pessoas precisam também ir para a igreja institucionalizada. É nessa condição de ouvir os exemplos dos irmãos, os depoimentos, os testemunhos, ouvir a palavra ministrada por outra pessoa, ver como o Espírito Santo também usa outra pessoa para comunicar algo da parte dele para a gente. É dessa forma. Vamos voltar? Vamos lá. E o último ponto está lá no livro de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo, quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Meu irmão, olha esse Deus que a gente crê. É tremendo. Quando ele quer dar a vitória, pode demorar o que for, mas quando ele quer dar a vitória, ele toca o coração até do inimigo. Ele faz do jeito que ele quer, para dar vitória ao povo dele, certo? Para aquele, para você, para mim. Ele move, ele faz coisas que a gente nem imagina que seria possível fazer para poder alargar os nossos campos, para nos dar as oportunidades, para nos dar as bênçãos, para a gente receber a vitória. Amém? E foi assim que ele tocou no coração daquele rei persa, viu? O homem mandou, olha, decretou, até tinha feito aqui uma anotação,
né? Ele decretou, disse, olha, quem estiver por aí peregrinando aí, pode chamar, pode dar toda a condição financeira e material, porque eu tenho que cumprir aquilo que eu senti de Deus, eu tenho que dar a condição do povo reconstruir o templo. Eita glória, Jesus Cristo, só tu mesmo, Senhor, fala mesmo nessa tarde e noite, né? Ou a qualquer momento em que algum determinado amado internauta, né, esteja acessando essa nossa aula. Vamos dar prosseguimento? Então, a nossa lição tem como introdução dizer assim, que os crentes fiéis brilham como a luz, Mateus 5,15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, Filipenses 2,15. Assim era Daniel, que se tornou cativo na Babilônia, aos 15 anos se tornou cativo na Babilônia. E muitos anos depois gozava do elevado conceito do reino da Babilônia. É muito bonita a história de Daniel, viu? É bem importante, eu sei que esse trimestre vai se falar muito aqui, né, de Daniel, reconstrução de templo, eu sei que vai, mas é bem importante que você também possa dar uma olhada lá. Passaram 3 reis, e nas três passagens desses reis, né, já que o povo estava cativo, assim como ele também, ele, pelo fato de ser fiel, de resplandecer, de Deus usá-lo, ele foi usado tremendamente para esses reis, nas revelações, né? E mesmo na hora em que os reis tiveram que decretar algo contra Daniel, eu não quero levar em consideração as particularidades disso, porque houve meio que, como fosse a gente diz assim, uma arapuca, né? Por parte dos outros que trabalhavam para o rei, para pegar primeiro os 3 lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e depois o próprio Daniel, porque fizeram o rei instituir uma lei que não podia fazer oração a outro Deus, a outra divindade, porque eles sabiam que o Daniel orava 3 vezes por dia e sabia que iam ter condição de se livrar de Daniel por causa disso, porque quem fosse pego ia ser jogado na cova dos leões. E essa passagem é bem conhecida, né? Vocês sabem o que aconteceu lá, né? Não aconteceu nada. Os leões viraram gatinhos, né? Viraram gatinhos perto de Daniel, não aconteceu nada. Não é verdade? Então, leia, você precisa ler a palavra, você precisa ler a palavra, meu amado irmão. O ponto 1, Daniel foi despertado para orar. Daniel foi despertado, meu Deus do céu, olha aí a justificativa. Ao ler Jeremias 29, capítulo 29, versículo 10, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar, sem notar qualquer sinal de mudança, o que é que despertou Daniel a orar. A situação, ele leu, a gente disse há pouco, mas ele leu, viu que, eita, no prazo que foi dado, já faz, deixa eu ver as contas, vai dar 70 anos e nada aconteceu. Não, peraí, o que é que eu posso fazer? Posso orar, né? Para orar? Vamos orar. Vamos ver lá? Então Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Está lá no capítulo dele, né? Capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 3. E orou com perseverança. Ele persistiu. Engraçado que eu não lembro se eu já trouxe isso aqui outras vezes, escola dominical, a diferença de insistência e persistência. Insistir é você, né, bater sempre naquela mesma tecla, usar sempre os mesmos métodos, né, como forma de garantir que haja alguma mudança, né, para alguma coisa. Persistir é você não desistir do alvo, mas mudar as estratégias quando vê que as estratégias estão dando erradas. Identificou a diferença agora de insistir e persistir? Será que por vezes você só não está insistindo? Será que não está orando de forma errada ou incompleta? Será que não é necessário, né, mudar aí, persistir, ver quais as condições, se pode, sei lá, vai regra, consulta o Espírito Santo, sentir o toque,
chamar um irmão, irmão, vamos dividir isso aqui comigo em oração, vamos colocar presente também isso aí, vamos fazer uma campanha de jejum e oração por uma determinada causa. Fica a dica. Hashtag fica a dica. E aí, ó, a dica de Daniel, estou só replicando, fica a dica. Amém? Vamos lá? Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Consagrada, olha o outro diferencial. E estudava-lhe condições de orar. Daniel não se misturou com o paganismo, vivia no temor do Senhor. A oração dos retos é o seu contentamento. Ele escutará, e ele, né, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, escutará a oração dos justos. Amém? Ele vivia uma vida consagrada a Deus. Era tudo acontecendo, era o povo esfriando, e ele não. 3 vezes por dia lá orando, crendo. Eita. Às vezes a gente não aguenta esperar 7 minutos, 7 horas, 7 dias, 7 anos. Vai dar 70 anos e ele viu que aquilo ali que estava escrito em Jeremias não ia acontecer. É o que diferenciou mesmo. Nome de Deus. Vamos lá? A estatura espiritual de Daniel capacita-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através do combate e a perseverança em oração. A outra diz que muitos crentes somente visitam de vez em quando o culto de oração. Daniel, porém, tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Isso é um puxa-vantezinho de orelha para mim também, viu, meu irmão? Eu estou aqui, como fazendo esse ID aí, do Senhor, evangelizando aqui, trazendo a ministração da aula, mas isso é para mim também, viu? Não pense que eu só estou puxando a sua orelha aqui, não. É a minha também. Na hora que eu falo aqui, eu estou sentindo o Espírito Santo falar comigo, viu? Tenho orado pouco. Nada melhor de chegar aqui, ó, para a coisa ser bem verdadeira e dizer, ó, Senhor, me perdoa, eu tenho orado pouco mesmo. Quando eu vejo aí, ó, a lição, o Espírito Santo fala comigo agora. Quando eu vejo essa lição e vejo isso, a mesma hora chegou e disse, e tu, hein? Tá orando pouco, não? E aí? Eu fiz uma anotação aqui que diz aqui, importante, ó, que em meio ao caos, a condição que parece irreversível, o Senhor fortalece e escolhe aqueles que continuarão a orar, suplicar e a propagar sua mensagem de salvação. Aí foi aquela história que eu falei da voz que clama no deserto. Né? E uma das coisas que Daniel, está lá em Daniel, foi porque ele disse, Daniel 9,19, ele diz assim, por causa de ti mesmo, ó meu Deus, não te demores. O tipo do clamor, do tipo da oração dele, por causa de ti mesmo, ó Deus. Por que ele diz assim, por causa de ti mesmo? Porque se o Senhor não entrar com providência, olha mesmo como foi com força a oração de Daniel. Ele disse, Senhor, por causa de ti mesmo. Porque se tu não entrar com providência, se tu não ouvir o clamor, as súplicas deste pequeno, deste ínfimo homem aqui que está aqui prostrado, né? Diante de ti 3 vezes ao dia, clamando, suplicando mudança, suplicando novos dias, né? Novos tempos aqui para o teu povo, todo mundo vai perecer. E quem vai falar de ti? Quando eu li esse versículo, né, nessa versão aqui, eu entendi assim, como é que ele disse assim, se todos, até nós mesmos, os únicos, parece que somos os únicos que ainda conseguimos, pela infinita misericórdia, ainda cumprir os teus estatutos, se nós perecermos, o que será de ti próprio, ó Deus? Que não sobrará nenhum remanescente. Foi a forma como eu entendi esse versículo. Mas olha a ousadia. Mas foi uma ousadia de coração, não foi de um revoltado, sabe? Querendo
querendo parte das bênçãos de Deus sem fazer por onde não. Daniel, no fundo, também sabia que ele era um homem de oração, que cumpriu os estatutos de Deus, que não abriu nem para um trem, como diz a história, nem ele, nem Sadraque, Mesaque, nem Abednego, não abriu nem para um trem, porque tinha total confiança no Deus Todo-Poderoso. É ousadia mesmo. As nossas orações, já no Novo Testamento diz isso. Não nos determos, né? Não nos atermos, aliás, a orações, a meras repetições, como fazem muitos, até o próprio, né? O próprio Jesus dizia isso, quando ele foi ensinar o Pai Nosso. Mas vocês devem orar assim. Aí ele dá o Pai Nosso, na verdade, não é nem tanto para a gente repetir aquilo ipsiliteris, não. Mas a gente entender os pontos que estão sendo apresentados naquela oração do Pai Nosso, e nós também fazemos a nossa oração pautada naqueles objetivos. O agradecimento ao Deus que está no céu, né, que santificado é o teu nome, pedindo que ele sempre venha, né, a estar conosco, nos perdoar pelas nossas súplicas, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Assim como nós, aí a gente já se coloca numa condição, como é que eu vou pedir perdão a Deus, vou pedir em oração perdão a Deus, se eu não consigo perdoar assim como está lá no próprio Pai Nosso? Assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. A gente já diz, Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que têm ofendido. Será que perdoa mesmo? Você precisa entender a oração para verificar que na sua própria oração, Deus só vai te perdoar se você mesmo coloca nessa condição. Só vai haver o perdão de Deus, no nosso caso aqui no Novo Testamento, de Jesus Cristo por nosso pecado, se você perdoar aquele que te ofendeu. Você mesmo que propaga isso na oração. Quando você está fazendo essa oração. Perdoar os meus pecados assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Assim como eu perdoei a quem me ofendeu. E tu perdoou mesmo? Por isso que a gente precisa esmiuçar bem direitinho as palavras que muitas vezes a gente diz as palavras de forma automática e não sabe. Aí por isso que as coisas nada acontecem na vida de um crente. Por quê? Porque você não reflete, você vive no automático, você não sabe nem o que é que de fato está saindo da sua boca, as palavras que estão saindo da sua boca. Meu irmão, enquanto a gente estivesse vivendo somente de revelação, que agora com cada vez mais a internet, aí, o mesmo mundo de canal, que tem gente que a gente não sabe nem se tem uma vida de altar, né, propagando bênçãos materiais, né? Entram aí vê você entrar na live, aí nós nem conhecem, disse, amado Emiliano, você é uma bênção, a tua bênção está chegando, aí já tocou naquela minha fraqueza, naquele meu ponto fraco, naquilo que... Quem é que não está precisando de uma bênção nesse? E diz aí, cuidado naquele povo, ó, aquele povinho de lemão, aquele que não tem estratégia, e tem muita gente usando praticamente a mesma estratégia para dizer que está tendo revelação. Aí aparece lá na live do abençoado, você entrou no canal dele sem querer, aparece lá, Emiliano. Aí ele pega, escolhe ali, por coincidência ele diz, amado Emiliano, estou recebendo aqui do Senhor que a sua bênção está chegando. Aí você, claro, na maioria das vezes, quando você só procura Deus quando está precisando mesmo, aquela palavra dele, ó, completou um problema, um vazio que estava dentro de você. Vigie, meu irmão, tem que vigiar. Tem que vigiar, tem que vigiar. Tem que vigiar que os últimos dias estão... Os últimos dias já é agora, já começou já. Já começou. Já começou. A propagação dos falsos profetas já desde... Olha, se o próprio Jesus já falava na Bíblia lá, no Novo Testamento, enquanto estava nos 3 anos lá de ministração do Evangelho dele, até ele ser morto na cruz, e depois pelos apóstolos, imagine agora. Imagine agora, se ele já alertava naquele tempo, há quase 2000 anos atrás. Cuidado nos falsos profetas, imagine o que é que nós temos de falso profeta hoje aqui no nosso meio. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos andar, bora?
Vamos dar uma caminhada boa aqui, que nós já estamos com 55 minutos. É porque essas lições que tratam desses assuntos são muito boas e tem muito pano para manga, como diz uma história. Tem muita coisa que o Espírito Santo vai revelando para a gente na hora aqui, a gente vai trazendo e também se alimentando e também buscando correção aqui junto com vocês, viu? O subtópico 3 do tópico 1 diz: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O Belsazar, filho do rei da Babilônia, Nabonido, e todos os seus convidados beberam vinho nos vasos santos do templo de Deus. Olha mesmo. Foram encher a lata de cachaça com as coisas que tinham sido confiscadas do povo de Jerusalém. Aí olha mesmo o que aconteceu. Olha mesmo o que aconteceu. Houve então uma intervenção divina lá na festa, na farra dele lá que estava acontecendo. Aí Deus, olha Deus, ó. O rei Nabonido viu que dedos de mão de homem escreviam na parede de fronte do castiçal. Eu imagino que ele deve ter dito: rapaz, que cachaça pesada essa que a gente está tomando aqui. Já estou começando a ver coisa aqui. Estou vendo mão de homem aqui escrevendo nessa parede. Meu Deus, mas olha para ver se era a cachaça mesmo que ele estava tomando, para ver o que é que aconteceu. Olha o que aconteceu. Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito que estava lá na parede. Mandaram chamar, ninguém traduziu, ninguém entendeu o que era aquilo. E ele diz, Daniel pega e diz, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Olha mesmo, o cara não tem medo mesmo, porque o rei lá, na farra, com cachaça, com tudo, chega uma pessoa e ainda vai dizer, vai dar uma revelação do que está escrito na parede, uma revelação que é totalmente contrária ao estado, né? Ao estado de graça, ao estado do momento da festa, né? Provavelmente muita mulher, muita bebida, né? Muitas palavras, né? Não construtivas. Imagina, aí Daniel pega e diz isso. Aí tá aí. Sabe qual foi a confirmação disso? Só para dizer aqui a vocês, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui, ó. Que naquela mesma noite, naquela mesma noite, esse rei aí, o Belsazar, né? Cadê ele aqui, ó? O Belsazar, o filho do rei na Babilônia, né? O filho do rei da Babilônia, Nabonido, morreu naquela mesma noite. E fato que o reino foi tomado mesmo pelos persas. Tá certo? Agora isso porque também, para completar, além de desobedecer, né? Além de desobediência, de descrença, o caba foi utilizar os objetos sagrados que tinham sido confiscados do povo para usar na bebedeira, na farra lá, da festa que ele deu, bem pregado mesmo, e morreu e perdeu o reinado, os persas vieram e tomaram tudo. Então a síntese do tópico 1 diz que tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos, e grandes livramentos mesmo. Não é fácil, viu? Quem é profeta que já trabalha, né, que sabe, que é usado na revelação, sabe o quanto é difícil você entregar uma palavra de Deus, né, em meio a uma situação de momento que é totalmente oposta ao tema daquela revelação que vai ser dada. Quem sabe disso sabe como é difícil. Mas Deus livrou Daniel, tá aí. As vitórias dele foram todas dadas por conta da oração. Livramentos e vitórias. Aí o tópico 2 diz: resposta às orações de Daniel. Com a queda do reino babilônico, né? O rei morreu lá, né? Tomou uma cachaça com as coisas de Deus. Morreu naquela mesma noite. Ó. E com o início do governo do rei Ciro, do rei persa, as coisas evoluíram com muita rapidez. Olha mesmo, aí é aquela história lá, que Deus começou a tomar providência em favor do povo de Israel. Né? Por mais que ainda o governo estivesse, né, sob
uma nação que não era a nação de Israel, porque o rei Ciro é aquele que decretou, né, que fosse reconstruído o templo, que desse todas as condições financeiras e de suporte material, né? Mas Deus tocou o coração daquele rei. Vamos lá, deixando todos surpreendidos e admirados. Olha o trabalhar de Deus. Meu Deus! E a gente pensou que esses peças viria, pronto. Se o negócio da gente já estava ruim, agora ia ficar pior. Olha o que esse rei vai fazer em nosso favor. Meu Deus, ficaram de fato abismados, admirados. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Olha. Aí no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, despertou o Senhor, o espírito do rei Ciro. Aí está lá em Esdras, né? Assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Tá aí, meu irmão, o próprio Deus, como foi, ainda diz assim, não é tão claro, mas ele tocou o coração do rei persa. Tocou o coração do rei persa, que ninguém esperava. Por isso que você precisa crer, precisa apostar na oração, que Deus vai tomar providência na sua causa. Se assim for vontade dele, estiver dentro do que é possível e correto como vida cristã, né? Como crescimento espiritual, vai acontecer. Agora, a forma como vai acontecer, nem eu sei, nem muito menos você. A gente só vai contemplar. Vamos seguir? Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através de Jeremias. Olha, quando veio acontecer, Daniel orando, foi ler Jeremias, viu que fazia quase 70 anos que não se cumpriu, né? Orou, suplicou, jejuou, ainda pediu aos 3 amigos para ajudar em oração. Aí acontece isso, Daniel revela aquele outro rei da Babilônia, o que ia acontecer, que ele morrer, e morreu naquela mesma noite. O rei persa, o rei Ciro, vem, né, se apodera da nação para dar vitória. Se você não está entendendo, meu irmão, quando terminar essa gravação aí, né, aliás, quando terminar essa postagem, você assiste a gravação de novo, meu irmão, porque hoje você não pode sair sem essa, não. Sem essa promessa que Deus está nos dando, não, nesta noite, não. De todos os acontecimentos, o que aconteceu para poder dar vitória. Vamos voltar para o slide em nome de Jesus? Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a ajudar, caso quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Ele deu todo o suporte material, né? Da parte também de construção, material financeira, e ainda disse que o que tinha sido confiscado ainda pelo povo da Babilônia, quando se apoderou do povo de Israel, né, voltasse tudo, volta tudo isso, não é nosso, não, é deles. Na hora que reconstruir lá, pode levar tudo, porque isso faz parte dos objetos, né, do templo que vai ser reerguido, do templo do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, Deus deste povo aí. Meu Deus, é a bênção completa. E aí, ó, aí vem. As respostas divinas às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras nações, que o povo retornasse para ajudar e reconstruísse o templo. Claro que as duas figuras aí foi eu que coloquei, né? A figura do nosso prefeito e a figura do nosso presidente. Cabe você a orar por eles, e você orar pelos seus governadores, pelos seus líderes, não quer dizer que porque você é de partido lá, não tem nada a ver com política partidária, não.
faz parte e obrigação do servo de Deus orar, né, pelos seus governantes, pelos seus líderes. Tá aí o exemplo maior. O que aconteceu para dar bênção, pegou um rei de outra nação, uma nação poderosa, mas que aparentemente eles achavam que iam continuar subjugados, iam continuar na opressão. E foi através da oração e súplica que a vitória veio através da dominação desse rei sobre o rei lá, né, da Babilônia, para poder dar vitória ao povo. Aí com uma dessa, eu não vou orar pelos dois? Para que se for da vontade de Deus, ele possa usar esses homens, não sei como é que ele vai esses homens, para decretar algo que seja benéfico ao povo de Deus. Afinal de contas, você não é povo de Deus, não? Afinal de contas, você não é povo de Deus, não. Você continua só olhando para a sua salvação, para o seu umbigo, Cuidado, viu? Se você estiver pensando, eu estou preocupado com a minha salvação e que o resto que se exploda, muito cuidado nisso, viu? Muito cuidado, quem sou eu aqui para estar julgando se você vai ser salvo ou não. Mas, dentro do que a gente tem visto e lido na Bíblia, não é assim não. Condição de salvação não é só essa não. Você vai fazer de tudo para você não cair. Mas existe uma demanda, existe uma função, existe uma obrigação que eu e você que tem que fazer. Orar pelos outros, pregar o evangelho de toda criatura. Porque já levando em consideração que você já está crendo que Jesus Cristo é seu único meio de salvação. Então, preste atenção, viu? Preste atenção. Cuidado para não estar só olhando para a ponta do seu nariz ou para o seu umbigo, tá certo? E achando que não, o resto que se dane, desculpa o termo, que se dane, que se exploda. Não é assim não, viu? Não é assim não. E o último tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel, olha onde vem a história do testemunho, ó. Seu testemunho, meu testemunho, é que Ciro veio a conhecer a Deus. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é que o rei Ciro da Pérsia, veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Vejamos, Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Está lá em Esdras. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Fez a devolução dos vasos do templo voluntariamente. Meu amigo, olha mesmo, se a bênção fosse parcial ou pela metade, ele poderia ter dito assim, ó, aquele terreno lá é de vocês, agora se virem. Tá certo? Eu vou deixar vocês construir. Agora se virem. Como é que o povo ia construir? O povo cativo, oprimido, não ia ter condição financeira, material para construir, para reconstruir. Pense nisso também, viu? Pense nisso. Nós precisamos ser mais gratos a Deus, viu? A verdade é essa. Eu vou voltar a tela aqui. Sabia disso? Nós precisamos ser mais gratos a Deus. Porque Deus tem dado toda a condição. Quando ele tem feito alguma coisa, ele está fazendo de forma completa. Não tem dado nada de forma parcial ou de forma incompleta. O rei podia ter dito, olha, aquela terrinha lá é de vocês, tá certo? Eu vou dar por agrado a vocês, até botar essa cara aqui, por agrado a vocês podem construir o templo lá. Agora se virem, se tiver dinheiro tem, se não tiver não tem, se quiser sentar no chão senta, entendeu? E outra, não vou devolver os objetos não, viu? Os objetos é nosso. Aquilo deve ter valor, aquilo deve ter um valor financeiro aqui de troca de alguma coisa. Eu vou trocar aquilo aí em dinheiro. Vou procurar o rei fulano de tal, de outra coisa aqui, saber se tem interesse. Mas não, foi totalmente diferente, meu irmão. Totalmente diferente. E olha que não haveria, se não fosse o próprio Deus, aqui na terra, não haveria ninguém que pudesse parar o rei Ciro naquele momento, se ele quisesse. Por quê? Porque na própria palavra diz que ele é grato por todas as nações que ele conquistou. Então imagina o poderio daquele povo naquele momento, daquele rei naquele momento. Amém? Vamos para frente, para a gente encerrar?
O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Está lá em Isaías 45:1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual, mas não diz qual, então a gente fica no achismo. Mas, mesmo no achismo, temos a certeza, pela palavra de Deus, né, da bênção maravilhosa que foi concedida ao povo dele por meio daquele rei. E na síntese do tópico 3, nós temos que o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus. E por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Ele foi abençoado. Ele liberou, né, isso aí para o povo e continuou sendo um homem muito abençoado ainda nos seus projetos. Tá certo? É muito bom, foi uma lição muito rica. Certo? Foi uma lição muito rica, tem muita coisa, confesso a vocês, tá certo? Quem me conhece sabe, não tem que estar fazendo média aqui, tá vendendo o Espírito Santo de forma gratuita não, porque o Espírito Santo está conosco aqui, foi pago um alto preço, preço de morte, preço de sangue de cruz, mas foi uma lição que, por mais que a gente tenha estudado, né, percebeu o Espírito Santo revelando coisas agora de imediato, na hora de estar falando aqui para vocês. E isso muito me alegra, porque é uma forma de eu sentir que Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então, para a próxima semana, nós temos já aí a lição 2, que é um despertamento espiritual, um milagre. Eita, deve ser um tema muito maravilhoso. Já fica o convite para você, para estar conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho lá, né, para que cada publicação da EBD ou das lives que acontecem todas as terças-feiras, na hora que for começar, você receba a notificação automática no seu smartphone. Aí é só você clicar, já vai direto para a live ou para a aula da escola dominical. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você tenha ainda hoje, neste sábado, né, um fim de dia maravilhoso com Ele. E se assim Ele nos conceder a dádiva, né, da vida amanhã, que nós possamos, de fato, estar primeiro com Ele e depois também fazendo a vontade dEle. Amém? Então, que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.